Olá, eu vou fazer aqui um pequeno tutorial de como funciona a ferramenta chamada GNSS Planning Online da Trimble, que você encontra no site trimble.com/GNSS Planning Online. Ao acessar esse site, você vai visualizar aqui 10 abas. Eu vou fazer uma breve explicação das 10 abas, da funcionalidade dessas 10 abas, mas eu vou estar mais focado nessa primeira e nas duas últimas, que são as abas que você vai usar com mais frequência no dia a dia. Então a primeira aba é a configuração, é onde eu vou ajustar o meu sistema para a minha realidade. Então, primeiro ponto, selecionar minha localização, latitude e longitude. Então vamos aqui escolher, eu posso simplesmente colocar aonde eu quiser ou digitar o nome da cidade, por exemplo. E colocar procurar. E agora com mais precisão eu posso marcar o ponto que eu desejo e aplico essa nova localização. Outro item é altitude, então eu posso configurar aqui qual é a altitude desse meu ponto, onde eu estou querendo estudar os efeitos atmosféricos. Outro item é a máscara, eu posso colocar aqui 20 graus. A máscara o que é? É o ângulo de visualização que eu tenho dos satélites com relação ao horizonte. Então eu posso criar também obstruções, aqui nesse caso eu tinha criado algumas obstruções nesse ângulo, eu vou apagar essas obstruções. Vamos considerar nesse exemplo que não existe nenhuma obstrução ao meu redor. Em seguida vamos selecionar a data, eu posso selecionar qualquer data, eu vou selecionar aqui no dia 17. E qual o período que eu quero analisar? Então vamos analisar a partir do meio-dia do dia 17, no intervalo de 24 horas. Então eu vou estudar do dia 17 às 12 horas até os dias 18 às 12 horas. E o fuso horário, a gente coloca aqui o fuso horário do Brasil e aplico. Então agora essas minhas configurações estão aqui nesse quadro de baixo. Eu vou direto então agora aqui para as duas abas principais que você vai usar com mais frequência. Vamos começar aqui pela última, que são as informações da ionosfera. O que significa isso? Aqui eu tenho duas informações com relação a TEC e informação com relação à cintilação. Tá? Basicamente, o que é a TEC? A TEC é a quantidade de elétrons na atmosfera. Isso influencia, isso dá uma degradada na qualidade do posicionamento de um sistema GNSS GPS. E isso é representado aqui pela linha preta. Tá? Pela linha azul é representada a cintilação. O que é a cintilação? São os efeitos das explosões solares na atmosfera terrestre. Isso causa um bloqueio nos sinais dos satélites de GPS, GLONASS e etc. Então nós podemos verificar aqui nesse gráfico como está evoluindo o nível de TEC e o nível de cintilação ao longo dessas 24 horas. Correndo essa barra, eu posso verificar em cada momento. Então eu posso verificar aqui, por exemplo, vamos analisar primeiramente a TEC. Que a TEC se manteve aqui mediana, perto aí dos 70, e ela teve o seu melhor momento, na verdade, às 6h40 da manhã do dia 18. Tá? Isso não representa grande coisa, não afeta muito o sistema. O mais crítico é quando ela fica vermelho, tá? Eu acho que ela fica vermelha a partir dos 85 aqui. Aí ela começa a dar uma degradada na qualidade do sinal. Agora o que afeta mais o dia a dia do usuário é realmente a cintilação representada aqui por essa linha azul. E nós podemos notar que a cintilação nesse dia aqui começou precisamente aqui às 8h30 do dia 17. Ela foi crescendo até aproximadamente às 23 horas, quando ela começou a cair. 4 horas da manhã ela estava bem baixa já. Aqui próximo das 6 ela subiu um pouco, até umas 8 horas, 9 horas, onde ela praticamente zerou.
O perfil da cintilação é mais ou menos esse, tá? Então ele começa a crescer no final da tarde, no começo da noite e dura até o amanhecer. Agora vamos para esse segundo gráfico, que é o mapa de Iono. Esse segundo gráfico eu tenho também a TEC e a cintilação. E também nós podemos analisar aqui ao longo do tempo como que ela estava fluindo ao longo do globo terrestre. Então nós podemos ver que aqui nesse momento ela estava bem forte aqui na nossa posição, né? Vamos dar um zoom aqui. Vamos ver que nesse momento aqui ela estava bem forte, ou seja, uma TEC alta. Foi se dissolvendo. Aqui já estava bem baixa, né? Então aqui praticamente 5h40 da manhã. 5h40 da manhã já estava com uma TEC bem baixa, quando ela começou a subir novamente. Agora vamos analisar a cintilação. Aqui, esse gráfico aqui, na verdade, ele já estava carregado, né? Normalmente aqui demora um pouco, quando você seleciona qualquer um desses itens, ele demora um tempo aí para carregar as imagens. Esse tempo varia de acordo com a velocidade da tua internet. Bom, então com relação à cintilação, nós podemos ver que até agora aqui nada. Quando de repente aqui próximo das 8 horas, 8h50, começou a aparecer alguma coisa, que foi ficando cada vez mais forte. Aqui às 23 basicamente teve seu auge. E foi se dissolvendo até não ter mais nada. Então com isso nós podemos analisar como foi o desenvolvimento da TEC ao longo dessa noite. Tá? Então isso aqui, agora eu expliquei aqui as duas principais funções. Eu vou dar uma passada rápida agora aqui pelas outras, só para vocês entenderem todas essas abas. Então primeiro aqui a biblioteca de satélites. Nós temos aqui todos os satélites que estão em funcionamento. Então nós podemos ver que na constelação de GPS, 2 satélites não estão operando nesse momento. Na constelação de GLONASS, todos os satélites estão operando. Galileu, 2 não estão operando. Beidou e QZSS. Outra informação aqui é com relação à elevação. Então, dentro daquele ângulo que eu configurei de 20 graus, aqui é a visualização dos satélites ao longo do tempo. Eu acho esse aqui eu acho bastante útil, que seria o número de satélites. Então, com essa informação eu consigo ver que nesse momento aqui, por exemplo, às 16h50, estava bem baixa a quantidade de satélites. Nós tínhamos acho que 5 satélites GPS, mais uns 4 ou 5 satélites GLONASS e mais uns 2 satélites Beidou. Ou seja, nós tínhamos uns 10 ou 11 satélites disponíveis nesse momento. O que é mais que suficiente para determinar uma boa posição. Mas nós conseguimos ver como seria crítico se só tivéssemos a constelação de GPS, por exemplo. Nesse momento aqui, ó, às 16h20, nós teríamos 4 satélites GPS disponíveis, o que é o mínimo para fazer uma determinação de posição. Então, a chance de ter um erro grande nesse momento é bem alta. Em seguida, além dos números de satélites, tem os DOPs. Para quem não sabe o DOP, o que é? O DOP aumenta em função de uma geometria pobre. Deixa eu ver se eu faço um gráfico aqui para explicar rapidamente o que é, porque é importante entender, porque às vezes a gente comenta, a geometria não estava boa, a geometria estava boa. Então vou fazer um gráfico aqui para explicar rapidamente o que isso significa. Bom, é assim basicamente que funciona um sistema GPS. Aqui nesse exemplo nós temos 2 satélites e eu sei a distância que eu estou de cada um desses satélites. Então o meu posicionamento é o ponto de intersecção entre essas duas distâncias desses satélites. Então me dá esse ponto aqui, é uma informação bem precisa.
isso nós estamos falando de um mundo ideal. O mundo ideal não existem erros e essa informação dessa distância é extremamente precisa. Porém, no mundo real, existe um erro. Então eu sei que eu estou à distância desse satélite azul, mais ou menos esse erro. E a mesma coisa para esse satélite amarelo. Ou seja, eu sei que eu estou em qualquer ponto dentro desse quadrado vermelho, que faz parte desse erro. Então, nós podemos ver a diferença daquele ponto de intersecção preciso para esse erro maior. Agora eu vou fazer uma geometria diferente. Eu vou simplesmente mudar de posição esse satélite azul. Quando eu mudei ele de posição, ele continua com a mesma informação de distância e o mesmo erro. Porém, o que acontece? O ponto de intersecção entre os dois erros é muito maior. Ou seja, a imprecisão é maior, o meu erro é maior. Então, na verdade, o que você precisa saber é o seguinte: quanto maior o DOP aqui, pior é a precisão do teu posicionamento. Em seguida temos a visibilidade. Podemos analisar aqui qual satélite está disponível em qual período de tempo. O gráfico do céu. Nós podemos verificar aqui o andamento dos satélites ao longo do tempo. Interessante aqui, essa linha azul é a máscara de 20 graus que eu determinei. Então aqui nós podemos ver como diminui a quantidade de satélites disponíveis em função da máscara. Vou fazer um exemplo aqui, criar uma obstrução nas configurações. Eu acho interessante para, vamos, por exemplo, considerar que existe um prédio, uma árvore, alguma coisa aqui nesse ponto que prejudicou a recepção do meu satélite, dos meus sinais. Então, coloquei como se houvesse uma obstrução. Eu vou aplicar então essa obstrução. Vamos voltar aqui ao gráfico do céu. Então nós podemos ver agora que essa obstrução representada aqui, e eu posso ver que agora tem menos satélites disponíveis, porque essa obstrução está impossibilitando de ter visada com esses satélites. Número de satélites, aqui nós podemos ver que caiu, em alguns momentos caiu bastante. Ó. Então, eu cheguei a ter 6 satélites aqui nesse ponto, 5 satélites. Então nós vemos que prejudicou bastante essa obstrução. Nós podemos ter essa mesma visualização aqui no globo. Tá? Então basicamente essas são as funções aqui do GNSS Planning Online, uma ferramenta gratuita da Trimble, está disponibilizada no site trimble.com/GNSS Planning Online. Obrigado.